Se você está em busca de um controlador de irrigação para ajudar aí no seu dia a dia, eu tenho a solução ideal para você. Controlador de irrigação i6 da Ipônia, um controlador completo com 6 saídas de acionamento mais um motor e que você pode programar aí pelo seu celular na palma da mão. Ele vai te ajudar aí a programar todas as irrigações e trazer facilidade no seu dia a dia. Não importa o tamanho da sua produção, se você é pequeno produtor, produtor de morango, produtor de café, produtor hidropônico, ele vai te ajudar aí dentro da sua hidroponia fazendo a temporização de bancadas. Então é um controlador muito versátil que você consegue encaixar aí no seu dia a dia. Além disso, tem entrada para sensores, onde você pode entrar aí e saber temperatura e umidade do ar, saber a vazão da irrigação que está acontecendo. Então você tem aí uma gama de acessórios que você pode colocar no seu controlador para deixar ele ainda mais tecnológico, para trazer ainda mais facilidade no seu dia a dia. Então fica comigo aqui nesse vídeo que eu vou te apresentar o i6 de uma forma completa, tanto a parte externa quanto a parte interna e também as programações, como você pode aí programar esse controlador de uma forma muito facilitada. Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrando todos os passos a partir de agora. Então agora eu vou apresentar o i6 aqui para vocês. Eu já deixei ele aberto aqui para facilitar um pouco. Então aqui a gente não tem nada na tampa dele, da parte externa, e aqui a gente tem a parte interna, e aqui a gente tem a fonte. A fonte já vai conectada, você só vai colocar ela aí na energia da sua casa, da sua casa de máquinas, do local, né, que você vai fazer a automação, e vai selecionar se você vai colocar em 110 ou 220 volts. Então ele é bivolt, porém você precisa selecionar ali na chavinha qual das tensões que vai estar alimentando o seu controlador. Na parte interna dele, então, a gente vai ter aqui todas as saídas, você vai conectar aqui embaixo, né, os acionamentos aí que vai interligar com as válvulas solenoides, que vão controlar aí os setores de irrigação. A gente pode colocar aqui até 6 setores de irrigação, mais o motor. Então vão vir todos eles conectados aqui nesta parte de baixo. Se você tiver em um caso de hidroponia, você não vai ter solenoides, mas você vai ter chaves contatoras que vão aí comandar a temporização das bancadas, né? Que vão fazer aí esses acionamentos cíclicos, provavelmente, né, no seu sistema hidropônico. Então aqui dentro a gente tem todas essas conexões, aqui nessa borneira de baixo. Essa aqui do ladinho não é utilizada. E aqui em cima, nesse borne branco, é onde você vai poder colocar aí os acessórios no seu controlador. Então você pode colocar sensor de vazão, você pode colocar sensor de chuva, pode colocar sensor de temperatura e umidade do ar. Tem uma diversidade de acessórios que podem aí ser associados ao seu i6 e trazer ainda mais tecnologia, ainda mais dados, ainda mais proteções ao seu sistema, que eles vão aí estar te auxiliando e te entregando uma irrigação perfeita. Agora eu quero mostrar para vocês a parte interna, como se faz as programações, como você acessa o equipamento, e vou mostrar também como você faz as programações de forma offline. O i6, por padrão de fábrica, tem conectividade com a internet. Então você pode colocar aí, conectar o seu controlador à internet, e de qualquer lugar do mundo você vai acessar ele e vai controlar as irrigações, programar as irrigações. Mas você também pode conectar o seu celular diretamente com o controlador, sem depender da internet. E eu vou te mostrar essas duas formas onde você pode estar acessando e ajustando as programações, deixando aí uma programação perfeita para você. Primeiramente, você vai acessar as redes Wi-Fi disponíveis e vai localizar uma rede Ipônia F16. Esse nome está correto e os 4 últimos dígitos que tiver nesse nome vão ser a identificação do seu controlador. Acessando essa rede e se conectando com ela, aí sim você vai para o próximo passo. Às vezes vai aparecer uma mensagem informando que não há conexão com a internet. E não tem problema, está tudo correto e é assim mesmo. Num segundo momento, você deve acessar o seu navegador e buscar por 10.10.0.1 e dar um pesquisar. Você vai cair nesta página de login e aqui tanto o usuário quanto a senha se chamam Ipônia. Ao adentrar, você vai se deparar com essa tela, onde no primeiro botão você, se tiver um ponto de Wi-Fi disponível, fará a conexão da rede com a rede Wi-Fi. E no segundo, em programações, aí sim que você vai ajustar as programações offline do seu controlador.
Então, clicando aqui em programações, estão listados os meus 6 setores e todos eles estão desativados. Se eu clicar em cima do desativado, vai aparecer aqui, ó, alterar modo. Então, eu posso clicar nesse alterar modo e eu vou poder escolher aqui entre o modo semanal e o modo temporizador. Eu vou explicar um pouco melhor lá na tela online qual que é a diferença dos dois, mas basicamente o modo semanal vai permitir com que você coloque um dia da semana e o horário que é para acionar e por quanto tempo é para acionar. E já no temporizador você vai criar uma janela de tempo, por exemplo, das 8 às 18 horas, e você vai definir o tempo ligado e desligado que ele vai ficar acionando dentro desta janela de tempo. Então eu vou selecionar aqui modo semanal, vou alterar. E aí, depois eu preciso vir aqui em salvar, ele vai recarregar a página, para aí sim eu conseguir vir aqui no meu primeiro setor e adicionar uma programação. Eu posso definir aqui qual o dia da semana que eu quero, se são todos os dias, se não são, qual que é o horário de início e qual que é a duração. E posso criar aqui nesse adicionar mais, eu posso criar mais acionamentos no mesmo setor no mesmo dia. Mais detalhes dessa parte eu vou mostrar para vocês na parte online. Aqui eu só estou demonstrando. E assim você vai seguindo por todos os setores. Se você fizer uma programação na parte online, na parte conectada à internet, ela vai sincronizar aqui também. E se você fizer uma programação aqui e porventura conectar o controlador depois à internet, ele também irá sincronizar. Então, independente do lugar que você altere a programação, vai ficar tudo sincronizado para vocês. Agora vamos lá para a parte online, que eu vou mostrar para vocês como que se acessa o sistema e como que se faz as programações. Pessoal, então agora na parte online, como que a gente vai fazer? Como que eu acesso o equipamento? Primeiro passo é a gente acessar o site onde você vai ter acesso aí a todos os seus equipamentos da Iponia. Então, mesmo que você tiver mais que um equipamento, ele vai ser listado ali. Qual que é esse site? É o web.iponia.com.br. Então, se eu digitar aqui web.iponia.com.br, ele já me apareceu aqui para eu acessar. E eu vou dar um Enter aqui, ele vai me direcionar para esta página. O que a gente vai fazer aqui? Aqui você precisa ter acesso ao seu equipamento e você recebe um QR Code, onde você vai fazer o escaneamento e assim você vai pegar acesso. E aí aqui você vai colocar o seu número de telefone e vou solicitar esse código de acesso. Vou esperar chegar esse código aqui no meu celular. Então, esperei chegar o código de acesso aqui no meu celular, digitei ele aqui agora e eu vou entrar no meu sistema. Quando eu entrei aqui, já vai me aparecer listado os 6 que eu estou demonstrando para vocês. Se eu tivesse outros equipamentos, eles estariam outros quadrados desse aqui, né? Outros acessos aparecendo aqui ao lado. Então aqui a gente tem algumas configurações, algumas funções, alguns dados que a gente pode fazer. Eu vou deixar o programações por último, porque é o mais detalhado, e vou passar nos outros primeiro. Mas, por exemplo, se eu acessar essa aba de relatórios, vai carregar aqui para mim quais foram os acionamentos que já aconteceram nesse controlador. E aqui está listado, ó, dia 19 teve um acionamento no meu setor 1, foi um acionamento por origem manual, que durou aqui 30 segundos. Se eu tiver um sensor de vazão, por exemplo, associado, aqui ao lado vai estar aparecendo qual que foi a vazão desse setor. Então eu consigo ter mais dados sobre cada setor de acordo com os sensores que eu tenho associados. E aí você tem algumas opções de filtros aqui também. Aqui no caso tem um setor só listado, porque só teve um acionamento. Mas na medida que você vai tendo mais acionamentos acontecendo, você pode filtrar por setor, você pode filtrar por data, você pode colocar aqui quantos acionamentos que você quer que mostre. Pode inclusive aqui baixar ou imprimir esses dados. Beleza? Seguindo aqui nos nossos acessos, nas nossas funções que a gente tem, a gente pode fazer aqui acionamentos manuais. Então, se eu abrir aqui acionamento manual, vai carregar uma página onde você vai mandar um comando pontual. Ele só vai acontecer a partir do momento que você enviar aqui e ele não vai se repetir em outras datas, em outros momentos. Ele é uma irrigação extra que você pode fazer ou alguma coisa nesse sentido.
Você vai definir aqui quais setores que você quer acionar. Então, eu quero acionar só o 1 e o 2, eu quero acionar todos. Você vai definir, vai colocar aqui por quanto tempo que ele vai acionar. Então, vou colocar aqui, por exemplo, 5 minutos. E você vai clicar em executar irrigação. Ele vai processar aqui, vai dar uma resposta de que foi processado e vai ser enviado. A página vai se fechar automaticamente, isso está normal. E logo, logo ele vai começar esse acionamento no controlador. Então vai estar executando aí a irrigação nas suas plantas. Depois ele vai lá para aquela aba de relatórios e tudo mais também. Essa aba de gráficos eu vou abrir para vocês, porém como eu não tenho nenhum sensor associado, e aqui seria sensor de temperatura e umidade do ar, como eu não tenho nenhum sensor associado, eu não consigo mostrar para vocês. Mas aqui tem os sensores que você pode associar, e se ele tiver associado, quais são os dados que eles vão estar trazendo. Ele vai montar aqui o gráfico das programações para mostrar para vocês. Tá bem? Aqui em configurações, vocês podem dar acesso para mais pessoas, podem trocar nome de setor, podem trocar nome de equipamento. Vocês têm algumas funcionalidades a mais para acontecer. Então, por exemplo, aqui em compartilhamento, você consegue dar o nome da pessoa que você quer dar acesso, colocar o celular dela e clicar aqui em adicionar. Com isso, você vai estar dando acesso a mais pessoas dentro do sistema. Tá bem? Em nome de portas, você vai colocar aqui, o meu setor 1 é morango, meu setor 2 é tomate, meu setor 3 é alface. Você pode aqui ir dando nomes para os setores, que aí fica mais fácil de você programar, de você ter os relatórios de acionamento, fica mais compreensível. E por último, aqui em nome do equipamento, é onde você vai renomear esse equipamento. E é assim que ele vai ficar aparecendo aqui em cima ou no seu celular quando você for acessar. Então aqui você pode colocar aqui, I6 Luciano, né? Por exemplo, se fosse um I6 meu aqui nas minhas plantas. Próxima parte tem esse parar controlador. Aqui você não vai acessar uma página à parte, mas ele vai, se você clicar aqui, você vai enviar um comando de pausa. Então, a partir do momento que o controlador recebeu isso daqui, se estiver executando uma irrigação, ela vai parar. E se não estiver executando, ela não vai deixar entrar na próxima irrigação. Isso até que você venha aqui e coloque para religar o controlador. Então, ele vai entrar em um estado absoluto de pausa, onde não vai deixar acontecer nenhuma programação dentro desse tempo. Isso pode ser oportuno se estiver chovendo, se estiver acontecendo alguma coisa neste sentido. E aí, por último, aqui em programações, então, é onde a gente vai programar os acionamentos que vão acontecer. Então, acessando a página de programações aqui, a gente vai visualizar os tipos de programações que podem ser colocados no nosso I6. Então, o primeiro setor está configurado como modo semanal, mas isso é porque a gente tinha deixado lá na programação offline ele colocado como um modo semanal. Vejam que ele sincronizou as informações como eu falei para vocês lá. Se eu entrar aqui, como a gente não tinha salvo um horário, eu só demonstrei como que era para vocês, ele vai estar vazio, ele não vai estar mostrando uma programação. Mas vou mostrar para vocês aqui então como que é a arquitetura, como que é o tipo de programação que a gente insere. Bom, você pode colocar vários acionamentos por dia, para isso você tem esse adicionar nova aqui, e ao lado a gente tem o salvar, para salvar as programações. Está levemente cortado aqui pela minha imagem, mas é o salvar que fica aqui no cantinho. Aqui você vai definir quais dias da semana, que é para essa programação acontecer. Então pode ser dias alternados aqui, pode ser todos os dias, isso é você que define de acordo com a sua necessidade. E aqui você vai definir o horário de início e a duração desse acionamento. Então, por exemplo, às 8 da manhã, eu quero que aconteça um acionamento e que esse acionamento dure por 5 minutos. Mas ao meio-dia, eu quero que aconteça outro. Então eu clico nesse adicionar novo para colocar mais uma programação. E aí aqui eu vou selecionar todos os dias, às 12 horas, eu quero que aconteça outro acionamento de 5 minutos aqui. Então você consegue criar inúmeras programações dentro de um mesmo setor por dia. Não há limitação, tá? Você pode colocar quantas programações forem necessárias. E esse tempo de 5 minutos, ele pode variar, tá? Às vezes de manhã você precisa menos tempo, ao meio-dia precisa mais tempo. Isso é perfeitamente possível aqui. No final, a gente dá um salvar aqui do lado, e ele vai então salvar essas programações do meu primeiro setor.
A página fechou, é normal que ela feche automaticamente igual lá no comando de acionamento manual, tá? O modo temporizador, ele é um modo que você vai colocar aí a janela de programação e aí vai colocar o intervalo ligado e desligado, já vocês entendem melhor. O semanal a gente acabou de falar, e o bloco ele é uma evolução do semanal. Mas o semanal você tem que entrar setor a setor e fazer a programação. Já no bloco você entra em uma única página onde você programa todos os setores. Então facilita aí nessa rotina de programação. Bom, indo para o modo temporizador aqui e alterando, a gente vai colocar o setor 2, vou vir aqui em editar programação, e aqui vai abrir a janela de programações que a gente vai criar. Então a primeira programação, vou definir aqui quais dias da semana ela vai acontecer, vou definir o horário de início, então eu quero que comece às 8 da manhã, e vou definir o horário de término, eu quero que termine às 18 horas. E aqui eu vou definir o tempo irrigando e o tempo de intervalo. Então, se eu quero, por exemplo, que faça 5 minutos de irrigação a cada hora, eu vou colocar aqui 5 minutos. E no intervalo, eu posso colocar 1 hora, porém vai ficar de 1h05 esse ciclo que vai acontecendo. Se eu colocar 55 minutos aqui, 5 minutos mais 55 vai fechar a minha hora. Então, a cada hora vai acontecer o meu acionamento. 8 horas vai ligar por 5 minutos, às 9 horas vai ligar por mais 5, vai dar os 55 de intervalo, então quando for 10 vai ligar por 5 minutos de novo e assim por diante. E eu posso salvar ou adicionar mais programações aqui. Então, se eu quero que de noite faça irrigações, por exemplo, ali das 6 horas da tarde até a meia-noite eu quero que aconteça uma programação, vou selecionar o dia da semana aqui, vou colocar o horário de início e término, então 18 horas até as 23h59, que não dá para colocar meia-noite aqui. Eu vou colocar que eu quero uma irrigação de 5 minutos, mas que esse intervalo seja de 2 horas e 55 minutos de intervalo. Então aqui a cada 3 horas vai acontecer uma irrigação no meu sistema. E por fim eu dou um salvar aqui. Depois a gente vem vindo para o nosso outro modo de programação, que é o modo de blocos. Então eu vou colocar aqui o meu setor 3 como modo de blocos. Só que lembram que eu falei que é uma página só que você programa vários setores? Então eu vou colocar o setor 3, o setor 4, o setor 5 e o 6. Vou colocar todos esses setores como modo de blocos, porque vai facilitar a visualização de vocês lá na nossa edição de programação. Então, alterei para blocos. Reparem que abriu essa tela de blocos aqui em cima agora, então eu consigo criar blocos. Você consegue criar um ou mais, não há limitação aqui. Se você clicar aqui em criar novo bloco e entrar, você vai ver aqui, nova programação por blocos. Então você vai dar um nome e você vai definir os dias da semana que essa irrigação vai acontecer. Eu quero que aconteça todos os dias. Em horários, você vai colocar quais horários é para acionar. Então se eu tenho morango, por exemplo, e eu quero fazer 3 irrigações por dia, eu posso colocar aqui 8 horas uma irrigação, às 11 horas outra irrigação e às 15 horas mais uma irrigação. Então, todas as vezes que chegar esse horário, a lista de setores que você definir aqui embaixo vai acontecer. Então, aqui na minha lista de setores, reparem que não está aparecendo o meu setor 1 e 2, porque eles estão em outro modo de programação, que é o temporizador e o semanal. Mas está do 3 até o 6, que foi os que a gente definiu como modo de blocos na página anterior. Então, se eu clicar aqui em novo setor 3, eu vou selecionar ele, e em duração eu vou colocar por quanto tempo. Eu quero que o setor 3 irrigue por 5 minutos. Meu setor 4, eu quero que ele irrigue por mais tempo. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, por 7 minutos. E assim por diante, eu vou fazendo com todos os setores de programação. Meu setor 5 é menor, eu quero que seja 3 minutos só. E o meu setor 6, eu quero que acione por 2 minutos e 35. Você pode definir segundo a segundo aqui. Lembrando que se um setor tiver no modo de blocos lá na página anterior, mas ele não tiver na listagem aqui, tá tudo bem, ele não vai acionar, tá?
Só vai acionar de fato quem estiver na listagem. E aí, se você está aqui rodando no dia a dia e tal, mas um setor você teve que desativar porque as plantas ficaram velhas, porque você colheu, você pode clicar nesse X ao lado do setor e aí você exclui ele da programação. Por fim, você vai clicar aqui no salvar e outros 2 botões irão aparecer aqui do lado. Um vai ser o botão para você remover o bloco, excluir ele, e o outro vai ser esse de desativar o bloco. Esse desativar o bloco é uma função de pausa também, só que ele vai pausar somente este setor, somente esse bloco, aliás. Ele vai pausar somente essa programação. Se existirem outras programações ali, outros blocos, eles não vão ser pausados. Aquela pausa que eu mostrei para vocês antes, ela pausa o controlador inteiro. Então, independente do bloco pausado ou não, ela vai pausar essa programação. Porém, se você usar essa pausa do bloco, ela só vai pausar esta listagem de programações aqui. Feito? Se eu vier aqui para a página anterior, deixa eu só atualizar ela. Então, já está aparecendo aqui meu agendamento do bloco. Então, essas são as programações que a gente tem no i6. Eu apresentei ele para vocês aqui de uma forma bem rápida. Existem mais funções, existem outras coisas que a gente consegue fazer com o i6. Vocês podem entrar em contato aqui pelos comentários, pelo nosso WhatsApp, que temos total disponibilidade em estar atendendo vocês e tirar mais esclarecimentos. Mas é um produto que ajuda muito você no dia a dia, que deseja automatizar a sua irrigação, seja ela simples ou seja ela um pouco mais incrementada, onde você tem aí algumas funcionalidades, onde você tem aí algumas leituras que você quer a mais, como por exemplo vazão. A gente está aí disposto a te ajudar com o i6 ou com outros produtos da Ipônia, que a gente tem uma gama completa para produtores de pequeno, grande e médio porte. Feito? Estou esperando vocês, hein? Muito obrigado por terem assistido e até mais.